Bem-vindos a mais uma edição online do Conversas que Revolucionam. Nesse momento de pandemia, o nosso querido projeto presencial está acontecendo online, onde ao invés de 3 especialistas, eu chamo uma pessoa muito querida para trazer pontos de vista diferentes, ferramentas práticas, como a gente sempre faz no nosso encontro presencial, para a gente poder ter uma conversa bem agradável e poder trazer muitas reflexões nesse momento que a gente está um pouco mais isolado, mais remoto, sem poder estar perto de tanta gente que a gente gosta. E o nosso encontro de hoje traz uma amiga muito querida, que é a Andréa Prestes. Eu já conheço a Andréa há muitos anos, né, Andréa? Eu nem sei mensurar quantos, né? Mas melhor não. Nos conhecemos há muito tempo, já fizemos vários projetos juntas. A Déia acompanhou como fotógrafa todos os lançamentos do meu livro, dos meus 3 livros, né? E sem contar que ela tem um projeto muito especial, que é o Caminhos pelo Mundo, que a gente vai conversar hoje. E depois que ela se apresentar, eu vou introduzir o tema para vocês e eu tenho certeza que vai ser muito especial. Déia, muito obrigada por ter vindo, né? Eu acho que foi muito bacana, muito providencial tu aceitar o meu convite. Acho que vai ser uma ótima conversa. Então, diretamente de São Paulo, te apresenta aí e já a gente começa a conversar. Lise, querida, eu que agradeço o convite. Muito bom a gente se manter conectadas de alguma forma, né, nesses tempos. Então, assim, gente, bom, eu tô morando em São Paulo, mas eu sou gaúcha, fotógrafa, jornalista e peregrina, né? Agora me descobri peregrina. Sempre gostei de caminhar, sempre gostei de fazer trilhas na natureza, mas em 2014 eu realizei o sonho de fazer o Caminho de Santiago, né, 800 quilômetros a pé. E depois disso, a minha vida, assim, inclusive profissionalmente, mudou, porque eu criei, então, o projeto Caminhos pelo Mundo, que a ideia é divulgar justamente tanto, assim, longas peregrinações, como é o Caminho de Santiago, mas também a ideia de incentivar que as pessoas caminhem, inclusive no dia a dia, inclusive para conhecer a sua cidade, e que caminhar também é uma forma até de se conhecer melhor os lugares, a si próprio e o outro, né? Eu senti muito isso, principalmente no Caminho de Santiago, né? Conexão com os outros peregrinos. Não, perfeito. E o tema não podia ser mais adequado, porque surgiu de uma conversa nossa, que a gente estava justamente discutindo sobre esse período da pandemia, que as pessoas estão, de alguma forma, com atividades mais restritas, sem poder estar perto de pessoas que elas gostam, e estão algumas num isolamento maior, outras não tanto, mas todo mundo está impactado de alguma forma. E nós conversando, né, daí a gente comentou, só todo mundo quer tirar um ano sabático para fazer o Caminho de Santiago, ou parar para pensar na vida, e nós estamos todos sendo convidados a fazer um grande momento sabático de reflexão, porque é inevitável parar para pensar e olhar para si nesse momento. Aí eu queria que tu começasse fazendo esse paralelo com todas as tuas experiências, porque tu não fez o caminho uma vez só, né? Tu fez vários trechos do Caminho de Santiago, e que paralelo tu consegue fazer com essa questão do autoconhecimento? Gente, é impressionante como esse momento está sendo uma peregrinação interna, óbvio, para quem se dispõe, para quem está aberto a isso, mas acaba tendo esse lado maravilhoso que a gente pode aproveitar de peregrinar internamente, porque no Caminho de Santiago, bom, assim, são várias rotas, né? Eu fiz várias rotas diferentes, e inclusive fiz caminhos de peregrinação aqui no Brasil também, tem vários caminhos de peregrinação aqui, mas o princípio é o mesmo, né?
Como o meu primeiro caminho foi o caminho francês, que é o caminho de Santiago, o mais tradicional, o mais conhecido, esses 800 quilômetros que começam na fronteira da França com a Espanha. É muito interessante que normalmente são 30, 35 dias de peregrinação. E existem etapas. Os peregrinos realmente sentem essa divisão, eu diria talvez 3 divisões. No início do caminho é tudo muito novidade. Então tem uma parte até, tem que saber como é que tudo funciona, como é que é a mochila, como é que eu vou caminhar, se eu uso bastão de caminhada, se eu não uso, como é que funcionam os albergues, qual é o ritmo de caminhada, qual é o limite do meu corpo, e a gente vai se adaptando. Então essa primeira fase da peregrinação externa é a gente se adaptar, e principalmente uma parte muito corporal. Uma segunda etapa do Caminho de Santiago acaba sendo muito mental, porque aí o corpo já está ok, já sei lidar com essa parte prática, e aí vem reflexões, pensamentos, sentimentos, é inevitável revisitar momentos da sua vida, questionar as escolhas que você fez. É uma metáfora da vida o Caminho de Santiago. A gente meio que passa pela infância, adolescência, né, fase adulta, enfim, e muitas memórias, muitas lembranças. E no final da peregrinação, mas chegando a Santiago, é uma parte mais espiritual, mais de conexão mesmo, que aí, né, já tivemos as nossas reflexões, já estamos mais fortalecidos no corpo, né? O peregrino já sabe lidar com a mochila, já sabe evitar bolha ou curar bolha. As reflexões também já, né, passaram um pouco e entra nessa fase espiritual. E eu sinto totalmente isso nesse momento, agora de isolamento, porque no início teve uma fase que a gente precisou se adaptar. De estranhamento, né, Déia? Até tipo assim, tá, mas como é que eu lido assim agora com esse tempo que está sobrando, que para alguns, né, parou quase que totalmente seu trabalho, ou como é que eu trabalho de casa, como é que eu organizo a minha vida. Então, assim, eu acredito que para quase todo mundo foi quase que um mês de acomodação disso, né? Exatamente. Nossa, tantas coisas. Inclusive, vou sair, como é que eu saio? Quando eu volto para casa? E o meu trabalho? Quem tem filhos, né? Mudou tudo e na verdade está sendo tudo muito dinâmico. A gente está tendo que se readaptar, mas teve esse primeiro momento mais forte. E depois, claro, é inevitável ter altos e baixos, refletir sobre a vida, questionar as escolhas, né? O que vai ser pós-pandemia. E eu penso que quase todo mundo está nisso, né? Eu acho que se a gente pudesse ver, acho que uma grande diferença, vamos dizer assim, do Caminho de Santiago, seria que pro Caminho de Santiago é um isolamento voluntário, né? É algo que tu te preparou, tu montou a tua mochila, tu foi lá e assistiu palestra da Andrea para preparar a mochila, tu comprou o melhor sapato, né, que tu podia naquele momento, tu te preparou fisicamente. A gente teve em 48 horas algo que parecia ser muito distante, ficou muito próximo e de repente alguém disse, a partir de agora, fecha tudo. Então, claro, cada região com a sua particularidade, mas restringiu-se muito, né, a circulação, enfim, e a gente não teve tempo de fazer a mochila. Talvez nesse momento que nós estamos falando, que já passaram-se 3, quase 4 meses, né, de março, a gente também já esteja um pouco mais escolado, vamos dizer assim. É quase um segundo caminho, me parece, né? Porque daí eu relaxo e consigo me dar o luxo de refletir também, né? Algumas pessoas fogem, né? Algumas pessoas não querem, porque o incômodo, né? Porque tem muita gente incomodada com esse momento, porque é inevitável eu olhar para mim,
E aí eu queria te perguntar, tem gente que... porque assim, eu acho que muita gente glamoriza o Caminho de Santiago e ele tem percalços como quase toda viagem ou quase todo processo, né, de autoconhecimento. E eu me lembro direitinho que uma das palestras que eu vi, que tu estava falando do preparo e tal, falou das bolhas, falou dos besouros lá, né, aqueles... Os tintes, os tintes, percevejos, né? E eu fiquei pensando assim, tipo, são coisas que normalmente quem faz o caminho sublima porque vê a grandeza do processo. Então, muita gente glamoriza. Quando tá lá, essa era a minha pergunta, assim, tem gente que dá uma surtada do tipo assim, cara, eu não queria estar aqui. Acontece? Nossa, muito! Você falou isso, eu lembrei agora, uma amiga minha dizia, por que eu tô aqui? Com essa grana, assim, podia ser menos dias, mas eu podia ir pro cruzeiro. Por que eu tô aqui? E reverteu ao longo do Nossa, caminho? Essa resistência dela reverteu ao longo do caminho? sim, não, e isso assim, na verdade são flashes, né? Sim, A gente tem, eu tive também, todo mundo tem, né? O que eu vim fazer aqui, passar trabalho, né? sim. Mas isso são momentos, isso passa. E eu acho assim que tendo a clareza de que com tudo se aprende, mesmo sendo algo ruim, que não é gostoso de viver naquele momento, tem um aprendizado, tem no mínimo a gente sair da nossa zona de conforto, né? Então, tanto no Caminho de Santiago como agora, né? Nessa pandemia, com certeza, a gente estando assim atento, presente e aberto aos aprendizados, tudo tem um lado bom. Isso, nossa, isso eu tenho cada vez mais eu tenho certeza disso. É uma parada agora que estava sendo necessária, né, Lizzy? Sim, Vamos eu também combinar acho. que, Por mais né, doloroso que esteja sendo, né, a gente estava, de alguma forma, vamos dizer assim, usando mal o recurso que a gente tinha, né, de tempo, até de dinheiro, né, como sociedade, vamos colocar assim, né, não individualmente, né, mas eu acho que todo mundo foi convidado, assim, a fazer o seu próprio caminho de Santiago, né, uns com mais recurso, outros com menos, né, uns com algumas privações e outros com muitas privações. Eu acho que é um sim, momento de aprendizado de todo mundo, assim. E a mochila está sendo preenchida enquanto a gente está caminhando, né? sim. A parte bem complicada disso tudo é justamente são as desigualdades, né? Claro. Quem pode ficar em casa, quem tem, né, esse privilégio, nossa, né, é uma bênção. Mas, enfim, todos os desafios estão aí para, eu acredito, para que realmente a gente melhore individualmente, melhore como sociedade, né, coletivamente. A gente está olhando mais para o outro. Sim. Eu tenho visto tantas ações incríveis, né? Ações sociais, enfim. E uma amiga minha, a Sheila, ela diz, volta e meia, né? Gente, isso no fundo, está sendo uma bênção, né? Tem essa outra parte que, enfim, sabendo aproveitar. Eu fico pensando como nós vamos contar para os nossos netos. Porque nesse momento a gente está sentindo todas as dores, né? Uns mais, outros menos. Eu entendo, vamos dizer assim, de forma sistêmica, eu entendo que é uma bênção, concordo que vai ser bom para nós todos enquanto sociedade, mas nesse momento existe um sofrimento que ele é concreto e de muitos de nós e de muitas pessoas próximas e muita gente sentindo na pele, né, os riscos da doença e tudo mais e vindo a falecer. Então, assim, é tudo muito doloroso, né? Da mesma forma, né, que as pessoas que passam pelo caminho de Santiago passam por muitos percalços que a gente nem fica sabendo
E quando elas voltam, elas só dizem, vale muito a pena fazer, né? Eu fico me perguntando se a gente vai conseguir, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, conseguir encher essa mochila aí de tolerância, de olhar para o outro, de empatia, de olhar para si mesmo também e dizer lá na frente para os nossos netos, olha, foi um momento muito difícil, mas nesse momento a gente conseguiu resolver isso, a gente conseguiu resolver aquilo, a gente conseguiu melhorar enquanto sociedade. O que será que vem de bom dessa crise toda? Porque, historicamente, todas as crises, as guerras, os conflitos, as grandes doenças, todas elas trouxeram alguns benefícios tecnológicos, sociais. O que a gente pode cocriar nesse momento, né? Eu acho que é uma boa pergunta para a gente se fazer, ao invés de ficar só como espectador, né? Sim, nossa. Não, e você falando, eu fiquei pensando, e provavelmente, assim, cada um é um, né? Sim. E provavelmente depois disso tudo também vai ter quem aproveitou e quem não aproveitou. Claro. Né? Então, nossa, isso é muito, muito diverso. E é muito difícil, né, daí a gente dizer para a pessoa aproveitar esse momento de pandemia quando está sentindo fome ou quando perdeu o seu trabalho. Sim. É claro que tem pessoas que estão conseguindo se reinventar e criar novos negócios e achar novas formas de se sustentar, sobreviver e tudo mais, mas isso não é uma regra, né? Então é muito difícil a gente ter essa visão, perdão, essa visão tão otimista nesse momento, principalmente. Então, Déia, a gente está fazendo esse paralelo, né, do caminho de Santiago com esse caminho que nós todos estamos fazendo. A gente está falando também das dificuldades que todo mundo está passando, e o Conversa sempre pede uma dica prática, né? E eu queria te perguntar, assim, tu, com esse teu olhar de peregrina, esse teu olhar de já ter enfrentado várias intempéries, várias situações, porque tu já fez mais de 3 caminhos, né? Foram 4 caminhos ao todo, sim. né? Pois é, de Santiago foram 5. 5. E já comecei a fazer uns caminhos aqui no Brasil, né? A quilometragem só aumenta. Perfeito. O que tu sugeriria para quem está passando por esse momento agora, com a experiência que tu tem? Nossa, eu lembrei de um conselho de um super amigo peregrino, Ricardo, que eu entrevistei ele esses dias para o podcast e ele me disse, antes de desistir, descanse para o caminho de Santiago, né? Uhum. Então, eu acho que a gente está num momento também assim, ó, de ter muita paciência com a gente mesmo e de autocuidado, de se observar. Eu acho que isso é muito importante, também da gente saber assim qual o nosso limite, o que nos faz bem, porque às vezes é simplesmente a gente se reabastecer. Ah, não, eu estou precisando tomar um sol. Ah, eu estou precisando ouvir uma música que vai me animar. Um livro, um filme, falar com um amigo. E uma coisa que eu acho tão importante, pedir ajuda. Se é necessário no caminho, fisicamente, externamente ou internamente, nossa, pedir ajuda é algo que está à nossa disposição e que às vezes a gente se negligencia ou eu sou forte, eu não preciso. É bem como você disse, né, Elise? Tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo com dificuldades semelhantes, né, com questionamentos, enfim. Então, acho que isso, a gente se observar, se autocuidar e pedir ajuda, né? Se permitir pedir ajuda. E se estamos numa posição de poder dar a mão, de ajudar, que seja falar com um amigo, que seja apoiar alguma ação, enfim, tem muitas formas de ajudar, né?
E eu diria que, nossa, muito, muito importante é manter os nossos sonhos, alimentar os nossos sonhos, a esperança, a fé, porque sim, as crises têm um lado bom. E quantas crises nós já passamos, afinal de contas, Pelo amor de Deus. na nossa vida e a humanidade, né? Então, como você disse, sempre tem um crescimento, um aprendizado. Então, acho que isso, sabe, manter os nossos sonhos, alimentar os sonhos, começar a planejar, começar a programar, que eu tenho fé que em breve a gente vai ter aí boas notícias e vamos continuar essa caminhada, né? Que afinal de contas a vida é para a gente aprender, né? Uma outra coisa que eu estava percebendo dentro do que tu estava falando é a questão das ligações telefônicas, que muita gente está fazendo aniversário agora está recebendo. Então, quantas coisas legais a gente está resgatando, né? Até mesmo cuidado com a casa, eventualmente olhar para uma plantinha ou para o seu pequeno jardim pessoal ali. Então, assim, tem novos hábitos, ou daqui a pouco um exercício físico, ainda que feito em casa, né? Quantas coisas saudáveis a gente está imprimindo em novos hábitos para nós. Então, acho que isso também é muito positivo. Então, acho que a médio prazo temos muitos ganhos, né? E eu acho que agora é bem isso, assim, recuperar forças. É mais tempo do que a gente imaginava, mas ninguém tinha como prever, né? Então, acho que isso faz toda a diferença, manter a esperança e os objetivos, como tu mesmo colocou. Eu queria que tu mostrasse para nós alguns dos teus livros, porque eu sei que tu fica fazendo alguns registros bem bacanas durante os caminhos. E mostra um pouco a capa para nós, enfim. Eu acho que é legal, assim, compartilhar. Eu tenho umas imagens aqui no meu escritório lindas do caminho que tu me deu. E tem algumas espetaculares de portas, de sinais do caminho. Então, quem tiver interesse é só falar contigo direto, Déia. Olha ali que lindo. Isso, quem quiser conhecer, e eu digo, né, gente, que acaba sendo uma viagem de uma outra forma, né? Poder conhecer os caminhos de Santiago, assim, folheando um livro. E esses livros são livros fotográficos, né? Uhum. Então, quem quiser conhecer melhor, tem no meu site Que lindo. caminhospelomundo.com.br. Tem, enfim, Instagram, Facebook, no YouTube tem os meus diários de caminhada. Então, quem tem curiosidade de saber o que dia a legal. dia, como é que é, tem lá no YouTube Caminhos pelo Mundo. Então, na verdade, são 3 livros de 5 caminhos diferentes, né? E esses são livros, 2 caminhos em um livro. Então, é uma paixão. Fotografia, assim como caminhar, para mim é uma meditação ativa, sabe? Perfeito. Então, Não, e é muito legal consegui... Vamos dizer assim, eu estava comentando que eu ia fazer o Conversas Contigo com uma amiga e ela me disse, nossa, eu tinha quase comprado, já estava comprando a passagem para fazer o Caminho de Santiago esse ano, né? E que forma legal da gente se preparar, olhando os vídeos, olhando os livros. E talvez esse um ano e meio que seja protelado não tenha sido realmente de encomenda, né? Para a pessoa pensar melhor, fazer um roteiro melhor, se preparar fisicamente, uma série de coisas, né? A gente nunca sabe o presente que a gente ganhou, né? Exatamente. E sabe que esse período também acabou me trazendo 2 presentes. Eu, enfim, comecei a fazer um projeto um tanto antigo, que são os podcasts, e também comecei a fazer lives. Então, eu tenho conhecido muitos caminhos através dos meus entrevistados. Perfeito. Caminhos no Brasil, caminhos pelo mundo. Caminho no Japão, tem um que é incrível, que passa por 88 templos no Japão. Ah, que demais! Imagina, que legal. São 1.200 quilômetros.
Então, está sendo uma forma de conhecer os caminhos pelo mundo, caminhos de Santiago, caminhos do Brasil, através do olhar de peregrinos que já realizaram essas jornadas. Então, está sendo muito, muito gostoso. Tá me trazendo informação e está me fazendo companhia, Que sabe? Tá legal. com esses bate-papos. Está muito Sim, gostoso. perfeito. E para a gente encerrar, assim, eu queria que tu pensasse, eu imagino que tu tenha várias histórias do caminho, mas de algum peregrino que tenha te inspirado. Uma história, assim, que tu possa contar para nós, enfim, que tenha, assim, te motivado, te inspirado naquele momento. Gente, são tantos, tantos, tantos. Eu chego a me arrepiar de tantas, tantas histórias lindas. Porque uma das coisas que eu digo sempre, qualquer um pode fazer o caminho. Não é questão de idade, de condição física. Para tudo tem uma alternativa, tem a opção de repente, também você pedir ajuda, saber do que pode te facilitar, né, no caminho. Não é aquela obrigatoriedade, tem que caminhar 30 quilômetros por dia, né? Isso, enfim. Então, dizendo que qualquer um pode fazer o caminho de Santiago, além de peregrinos que eu já conheci com seus 80 anos fazendo o caminho. Eu lembrei de um em especial. Eu estava fazendo um trabalho voluntário como hospitaleira num monastério em León, na Espanha, que fica no caminho francês, Monastério de Las Carbajalas. Eu estava trabalhando como recebendo os peregrinos, enfim. E conheci um peregrino que estava fazendo 5 quilômetros por dia. E normalmente é 20, 25, 30, isso é o, assim, geral. Mas esse peregrino fazia em torno de 5 quilômetros por dia porque ele estava fazendo o caminho de muletas. Ele não deixou que isso acabasse com o sonho dele. Assim como tem muita gente, sempre tem uma estatística dos peregrinos que estão chegando a Santiago, sempre tem gente de cadeira de rodas chegando. Então, é isso, gente, assim, é possível, né? O teu sonho é possível, mesmo que seja necessário reinventar, adaptar. Eu acredito nisso, que qualquer sonho é possível. E o do Caminho de Santiago também, né? Que espetáculo, né? Eu lembro que tu comentou uma vez da menina que foi com o bebê bem jovenzinho e foi de carrinho Sim. de bebê e levou a mãe junto, né? E Sim. cada um tem uma história, né? Eu acho que o mais bonito, assim, é que cada um tem uma história e um desafio pessoal para traçar durante aquele caminho, da mesma forma que nós estamos vivendo agora. Eu acho que esse é o grande paralelo, né? Talvez para mim seja um tipo de superação, para ti outro, e para quem a gente vai conversar, outro completamente diferente, né? E eu acho que o que nos une é essa questão da persistência e da fé, né? Da fé que vai passar, que é mais um desafio e que a gente pode enfrentar de mãos dadas, né? Acabou o tempo de andar sozinho. Sim. É isso. Sim. E que dá para a gente tirar algum bom aprendizado disso. Com algum certeza. ou muitos, né? De preferência. Vamos aproveitar tudo isso que está sendo dado para gente, né? Já que não tem como fugir, né? Porque não tem para onde fugir, que a gente possa encontrar a nossa melhor parte, né? Nesse meio do caminho. Exatamente. Muito bem, muito bem. Adorei conversar contigo aqui no Conversas. Eu espero que tenha sido inspirador para todo mundo, como é para a gente conversar sobre isso. Comentem com a gente, digam o que gostaram, sigam lá Caminhos pelo Mundo da Deia. Tem um monte de informação bacana para seguir. De novo, muito obrigada, Deia. Eu espero te ver numa próxima por aqui. E vamos seguindo juntos, né? Vamos de mão dadas. Vamos seguir a caminhada, né? Lise, muito obrigada. Eu que agradeço.
e bons caminhos para todos nós. Amém. É isso. Até a próxima. Beijo.